Bem, gente, agora a gente vai encerrar em grande estilo com a professora Yara, né? Vamos agora lá para o norte do Brasil. A professora Yara Feliciano de Souza Reis, que também é pós-doutoranda, né, em História na PUC São Paulo, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Federal do Pará, doutora em Direito em Estruturas Ambientais e Urbanas pela USP, pela FAUSP, e também participa do grupo de trabalho da Associação de Historiadores Latino-Americanistas Europeus. Yara, o prazer é recebê-la. Eu quero agradecer, primeiramente, a todos, agradecer a você, Edmilson, Heriberto, a Daniele, né, por essa oportunidade, e agradecer a minha supervisora, a professora Ione Avelino, e aos colegas, né, é um prazer estar aqui com vocês nesse sábado, é uma grande alegria para mim. Um beijo especial para você, professora, e pela sua paciência comigo. O tema da minha apresentação é praças, ruas, pontes e navegação entre os riachos São José e Reduto, indícios de urbanismo lacustre na Belém do século XIX. Bem, nessa comunicação eu pretendo trazer uma breve reflexão sobre o passado e presente do papel dos rios nas cidades. E aí eu vou pontuar o caso de Belém e São Paulo. E, por fim, eu vou trazer exemplos de projetos de intervenção urbana que levaram em consideração a questão fluvial. Então, aqui a lei de 12 de junho de 1841 da província do Pará trata de um arrojado projeto para a cidade de Belém. É autorizado o governo da província a mandar fazer a defecção de 2 riachos, que a gente chama no norte de igarapés, né? Denominados São José e Reduto, abrindo a porção de terra firme de permeio deles, de forma que fique um canal navegável em torno da cidade. O canal deve ter largura e profundidade suficiente para entrar e subir em barcos, batelões, canoas, lanchas e mais embarcações munidas com seus carregamentos. Terá 4 ou mais pontes para a passagem da cidade aos arrabaldes e uma rua de cada margem em seguida do canal com as praças indispensáveis. Então, a intenção aqui do governo provincial, com essa lei específica, no caso Belém, seria abrir em volta da cidade o canal navegável, criado a partir do prolongamento e encontro deste pequeno rio. Olha, eu estava fazendo a minha pesquisa e, de repente, eu me deparo com essa lei. Eu paro e começo a pensar o seguinte: essa lei não era algo, digamos que, corriqueiro nesse momento, né? Ou seja, essa preocupação com a questão plástica. Né? Existia aí uma questão de preocupação, um certo embelezamento da cidade, né? Uma questão que só vai ser colocada no início do século XX, e não ainda no século XIX. E é claro que essa lei, ela também está preocupada com a questão da navegação, do comércio, do abastecimento, da utilização desse canal para coibir, né, contrabandos, coleta de impostos para ser feita de uma forma minimamente rigorosa. Então, existiam essas preocupações, mas a questão paisagística é o que me detém aqui. Eu acho que tem uma preocupação com uma questão plástica, uma questão estética. Essa lei, ela traz essa questão. Tem um trabalho da Conceição Almeida, um doutorado dela, que ela fez na PUC, que é bastante interessante sobre essa questão das águas em Belém. E eu chamo a atenção para isso. Aqui, a planta da cidade de Belém de 1905, né, já mostrada pelo nosso Edmilson, a setinha preta, ela indica o que seria esse canal, né? Como, de uma forma aí bem estilizada, a gente está mostrando esse riacho abarcaria que área da cidade. Então, aí está colocado, seria um contorno, principalmente do centro antigo de Belém. As outras 2 setas dizem respeito, o do lado direito ao Igarapé das Almas ou das Armas, que entra também na cidade, e o de seta azul seria um pântano também situado na área histórica de Belém. Aqui, tendo uma vista mais ampla, a gente também coloca aí essa seta mostrando por onde circularia mais ou menos, né, esse canal. A questão paisagística já estava colocada no século XVIII, quando o engenheiro Gronsfeld, é um engenheiro que vai estar com a Comissão Pombalina na Amazônia, ele vai
fazer um desenho que envolve essa questão da paisagem e associada à natureza, ao rio, com alguns critérios estéticos, né, que na época estava em voga, a questão dos atracadouros, de barcos, as comportas. Então, isso aí, de alguma forma, já tinha sido lançado em Belém com uma certa antecedência antes dessa lei. Agora que a gente vai parar os slides e eu vou trazer a questão para São Paulo, na questão dos rios, quando eu quero pontuar esse compasso e descompasso entre as leis que vinham da província e que eram determinadas também pelo governo central. Então, o Tamanduateí, como já foi tão falado aí pelos colegas Edmilson e pela Márcia, o Tamanduateí, ele era foi o rio mais sacrificado, o primeiro a ser sacrificado, eu acredito, em São Paulo. Por conta de ser próximo ao centro, né? Eu acho que todos os rios próximos ao centro das cidades, eles são os primeiros a serem sacrificados, né? Porque eles estão próximos dos mercados, dos matadouros. No caso, o Tamanduateí foi o rio que recebeu todos os tipos de dejetos, né? Os matadouros, por exemplo, os restos que sobraram do dia eram jogados no Tamanduateí. As lavadeiras também, elas eram também muito criticadas por fazerem essa lavagem das roupas, e isso ocasionava muitas reclamações dos habitantes da cidade de São Paulo, para que a administração municipal tomasse providências, né, porque não dava para conviver com aquele mau cheiro, que enfim, não poderiam mais, os habitantes não poderiam mais tomar banho nem usar aquela água. Antes de passar para o Rio Pinheiros, a gente pode pensar na retificação, que já vai acontecer em 1840, mas ela só vai se efetivar no final do século XIX, do Tamanduateí. Os rios Tietê e Pinheiros, na década de 50, 60, com o plano de avenidas do Prestes Maia, né, que ele vai aterrar os rios, né, em cima desses rios vão situar as grandes avenidas, e a gente dá dois exemplos aqui, 23 de maio e 9 de julho, que soterram os rios importantes de São Paulo e que estavam ali em regiões de fundo de vale, ou seja, a parte mais baixa de áreas montanhosas, áreas que se sobressaem na paisagem. Rio Tietê e Rio Pinheiro, rio de planície, rios que se espalhavam, né, nas suas margens, e elas vão ser, nesse projeto do Prestes Maia, vai haver uma atenção especial a essa questão, porque o aterramento, a retificação desses rios, ela atendia a interesses imobiliários para loteamento e venda, né, desses terrenos de várzea, um obstáculo que esse rio apresentava para o crescimento das cidades e a valorização dos transportes individuais em detrimento dos transportes coletivos, que seriam aí decorrente da industrialização de São Paulo e a indústria automobilística que crescia vertiginosamente, completamente de acordo, né, com o projeto rodoviarista do plano de avenidas do Prestes Maia. Então, o incentivo ao transporte individual era algo muito premente naquele momento. São Paulo se industrializa, Belém também vai ter como o café, Belém vai ter a similaridade, vai ser a borracha. Porém, São Paulo se industrializa muito mais. Belém da borracha, existe aí uma efemeridade, né, nessa produção. Então, Belém se capitaliza, mas essa exploração da borracha, ela dura pouco tempo. E então não dá para a gente comparar, né, essas duas realidades nesse sentido. Bom, e o que vai unir São Paulo e Belém na década de 1960? O desenvolvimento da técnica de canalização dos rios, ele está em pleno desenvolvimento e aprimoramento, juntamente com os incentivos via empréstimo do governo federal para projetos de canalização dos rios que passam pelas cidades brasileiras. Então, isso vai acontecer incentivando que esses rios sejam soterrados e sejam eliminados das cidades. Isso é um grande incentivo para que isso aconteça. Eu cito aqui o trabalho de Larissa Teles, que ela faz um trabalho interessante
sobre o Igarapé das Almas em São Paulo, e é um trabalho, assim, que me enriqueceu também, porque eu fui atrás dessa questão da técnica, que eu realmente era uma coisa, assim, que eu não tinha ainda me detido, né, a essa questão, mas ela é muito interessante, porque é um momento em que vai haver como se fossem interesses comuns, e aí não existe aquela questão de que vamos fazer algo diferente em Belém, né? Vamos fazer a nosso rio em harmonia com a paisagem, porque essa lei ela vai estimular que os rios sejam realmente eliminados das cidades. Então, acho que a gente tem essas questões interessantes aí de realidades regionais que às vezes estão em descompasso, né? Então, aqui a gente vê a DOCA do Reduto, ou seja, o Igarapé do Reduto, já não cumprindo mais aquele papel que a lei determinava, já é um outro tempo, e também ele já se apresenta de uma outra forma, ou seja, como uma DOCA onde se vão fazer alguns mercados, e aí vai haver o comércio, o abastecimento de alimentos. Então, ele surge de uma outra forma, né? Não mais como pensado de integrador da paisagem, se juntando ao outro riacho para fazer um canal navegável entre uma parte e outra da cidade. Aqui a DOCA do Reduto, no início do século XXI, quer dizer, um século depois, e aí nitidamente a gente vê essa técnica, né, da canalização de córregos, de rios, ela sendo algo que quase que permanente, né? Como se fosse aquilo que foi o que sobrou, o que restou dos rios. Essa canalização ficou como se fosse eternizar, né? Eternizado os rios. Aqui, o Igarapé das Almas, que é uma avenida de Belém bastante movimentada. Novamente, aí a gente vê a técnica da canalização sendo usada, e a gente coloca aqui o detalhe. Essa avenida é uma avenida cujo metro quadrado é um dos mais caros de Belém, então aí se situa um grande comércio, também shopping centers, enfim, apartamentos com metro quadrado bastante elevado. Tá? E aí a gente pensa no rio, né, como algo meio, quer dizer, as pessoas em volta, né, de um rio que já morreu, quer dizer, é uma coisa até um pouco meio mórbida, né, das pessoas se aglomerarem e disputarem esse espaço, né, em volta de um rio que não existe mais, quer dizer, é uma grande vala. Aqui, aquele rio do Pântano que eu falei, da Seta Azul, aí um exemplo também da canalização. Aqui a mesma avenida também, mostrando um pouco da extensão desse antigo pântano, lago. Aqui o rio Tietê, aqui o Tamanduateí, aqui o rio Pinheiros, né? Lembrando que o rio Pinheiros é bem diferente, o tipo, né, de urbanização que se faz, o tipo de paisagismo que se faz entre um rio e o outro, justamente porque aqui se encontram as grandes empresas nacionais, multinacionais, também se concentra um número de prédios bastante disputados, então a gente percebe claramente a diferença entre um paisagismo do Pinheiros nesse trecho e o rio Tietê. Aqui a gente pode pensar num caso que está sendo bem sucedido dessa relação da intervenção urbana usando o rio e as suas margens, as suas orlas. Aqui o Guaíba, do Rio Grande do Sul, onde a gente está vendo aí áreas extensas para caminhadas, para esportes de toda a natureza, centro cultural como o gasômetro, que eles abriram um grande espaço para essa troca, né, com a população, também restaurantes e tudo mais. Aqui o Rio Manzanares, em Madrid, chamado Projeto Madrid-Rio, também, que é um grande feito, porque eles não só abriram essas margens do Manzanares, né, mas eles também despoluíram o rio. Financeiramente, é muito caro fazer isso hoje, essa é a grande perda, né, que a gente tem também da natureza, porque a gente não consegue mais despoluir os nossos rios.
Aí foi um trabalho de anos para fazer esse paisagismo, né? E também tinha muita semelhança com São Paulo, avenidas grandes, 200.000 carros por dia passando ao largo dessas margens, e isso foi conseguido com efeito relativamente bem sucedido. E para concluir, eu queria voltar, retomar essa questão de Belém e unindo aqui esses descompassos da lei. Não houve, né, a realização dos projetos como previa a lei de 1841 em Belém, com aquelas pretensões que a gente identificou. Eu posso também, aqui são hipóteses, né, que eu estou colocando, que eu identifiquei como pretensões paisagísticas, né, e que não acho que isso aconteceu em todas as cidades brasileiras. Essa lei, eu acho que ela foi bem específica, pode ter acontecido, mas não com muita frequência. Essa lei com uma preocupação de integração entre o rio e a cidade. Tem várias, né, formas de se concluir, né, inúmeras, milhares de formas de se concluir, tratar de uma realidade como essa. Mas aqui me vem bem na cabeça é a questão de um paradoxo, né? Um paradoxo em que a cidade, ela nasce, ela é concebida, ela é fundada sempre próxima aos rios, né? Para a utilização dessa água, para a navegação, para o abastecimento. Não há cidade que não esteja próxima do rio. Isso é uma realidade, isso é uma constatação. Quer dizer, com o passar do tempo, esses rios, essas águas, elas começam a ser águas malditas, né? Rios malditos, rios que devem ser expurgados, né, das cidades, devem ser soterrados, eliminados, são águas indesejáveis. Para fechar, acho que eu concluiria dessa forma. Obrigada a todos. Obrigado a gente, Yara.